Acompanhe a história de José e sua família, que não se conformaram em ficar na mesma cidade e decidiram se mudar para Manaus. Esta cidade tinha uma oferta tentadora, natureza maravilhosa e muitos mistérios escondidos. Com a intenção de cultivar, José e sua família encontraram um terreno amplo e ideal para começar de novo. Mas desta vez, o destino deles marcado por um demônio alado e uma maldição antiga. José e sua família encontram a felicidade e a alegria da vida rural. Eles se aproximam dos moradores locais e se conectam com o solo fértil da comunidade. Através de parcerias amigáveis, desfrutam da terra como se fosse sua aliada. A cada semente plantada, eles cultivam o amor por seu novo lar. As esperanças e sonhos deles vêm à flor da pele novamente, e a união da comunidade é o que faz deste o lugar perfeito para se começar. Uma jornada de adaptação, camaradagem e recomeço, para celebrar a beleza da vida rural. Olá, meu nome é José. Eu e minha família nos mudamos para o interior do estado do Amazonas. Nunca abandonei meu desejo de comprar uma pequena propriedade nessa região. E quando vimos aquela oferta, parecia tudo muito bom para ser verdade, com um preço inacreditável. Sem hesitar, compramos. A viagem de mudança foi tranquila, e ao longo do caminho tivemos oportunidade de admirar fazendas e plantações. Contudo, ao chegarmos na propriedade, encontramos uma realidade desafiadora. Estradas de terra serpenteando por entre a mata nativa e o isolamento quase que palpável. Permanecemos na casa do dono do terreno vizinho ao nosso, que nos ofereceu gentilmente a estadia, até que construímos uma casa de madeira simples e rústica na beira da mata que havia em nossa propriedade. Foi o início de uma nova etapa, repleta de desafios e incertezas, mas cheios de felicidade pela aquisição da propriedade. Nossa adaptação àquela nova cidade trouxe uma mistura de sentimentos. Tivemos a oportunidade de conhecer os moradores, explorar a paisagem rural e, a cada passo, descobrir algo novo. As relações com quem lá vivia nos fizeram sentir como se fizéssemos parte daquele lugar e, aos poucos, tivéssemos nos entrelaçado à comunidade. Me lembro daquelas tardes longas, preparando a terra e construindo pequenas instalações na propriedade. Era uma caminhada de descoberta contínua, um processo de se ajustar ao modo de vida em um lugar tão distante do que tínhamos experimentado anteriormente. Enquanto os dias passavam, a região se tornava mais e mais familiar, e a sensação de pertencimento aumentava a cada dia. Parecia que, com cada esforço, nossas esperanças cresciam dentro daquela terra. Após alguns meses, havíamos construído fortes amizades com os habitantes dos arredores. Chegávamos a nos reunir para um lanche ou um jantar, convidando sempre os vizinhos próximos. Às vezes, à luz da fogueira, um velho morador local, o Sr. Bento, relatava histórias sobre tesouros enterrados em terras ali próximas, despertando a imaginação de todos presentes. E ao longo dos encontros comunitários, o assunto zombeteiro da conversa se voltava para o tesouro amaldiçoado, que, diziam, era parte da herança dos colonos. Os mais velhos eram sérios ao alertar sobre o potencial perigo que acarretava mexer com essas coisas, como se uma lúgubre lenda pairasse sobre a história. Eu, por minha vez, não podia deixar aquilo para trás. É claro que a curiosidade se misturava com um amplo temor, mas a ideia de encontrar a tal riqueza era apelativa, quase irresistível. No entanto, as aventuras em busca de ouro nem sempre acabam bem, e às vezes os problemas acabam sendo muito maiores do que se possa imaginar. Certa noite, eu tive um sonho perturbador. Tinha algo de estranho que me mexeu profundamente. Eu vi uma estrada que eu sabia que tinha passado por ali, com uma cerca e uma árvore. No barranco da estrada, algo estava enterrado. A princípio parecia ser uma caixa,
e imaginei que ali poderia conter riqueza. Então comecei a cavar e escavar, com alto ânimo. No entanto, quando abri, não tinha o que eu esperava. Era um caixão. Estava ali com as mãos sujas de terra, diante de um esqueleto envoltos em pilhas de ouro e correntes belíssimas. Foi tão real que, quando acordei, meu coração batia como se quisesse sair pela boca. Contei o ocorrido à minha esposa, e ela ficou tão aterrorizada quanto eu. O sonho parecia que era mais do que um sonho. Parecia como se o passado tentasse me dar algum recado. Minha mulher não reagiu bem quando falei do sonho. Ela sempre foi mais prudente do que eu, com os olhos abertos para as consequências de seguir lendas populares e sobrenaturais. Ela tentou me convencer a desistir de ir atrás do ouro, alegando que essas histórias não levariam a nada, exceto a problemas. Compreendi a preocupação dela, no entanto não me dei por vencido. A ambição foi mais forte que tudo. Por isso, apesar da insegurança dela, meu desejo de descobrir a verdade por trás do sonho se tornou mais forte. Eu me sentia compelido a desvendar esse mistério, até que minha mulher hesitou. Depois de alguns dias desde o pesadelo, minha querida esposa não estava bem. Toda vez que ela se dirigia à floresta para buscar lenha, ela estava convencida de que havia alguém a observando. Ela ficou tão aterrorizada que acabou temendo ficar sozinha dentro de casa. Isso me deixava triste, mas eu estava sem saber como poder ajudar. Parecia que algo sinistro pairava ali perto, e isso desestabilizou significativamente o nosso lar. A nossa casa, que antes era tranquila, agora está atormentada por esta presença assustadora. Tomei a decisão de visitar o local que vi no meu sonho, aquela estrada, aquele lugar. Quando cheguei, tudo estava tão calmo, mas ao chegar mais perto, uma sensação estranha me consumiu e me impediu de cavar. Minha curiosidade era grande, mas foi logo suplantada por um medo inexplicável, aquela sensação que me paralisou e me fez questionar se deveria prosseguir. Eu queria saber se de fato ali havia ouro enterrado, mas não tive a coragem de continuar. Por isso voltei para casa, rezando para que aquilo tudo ficasse no passado, pois o sentimento que senti ao chegar lá foi algo maligno, uma presença que me fez arrepiar. Por isso decidi que jamais voltaria lá. As coisas que me casa não estavam muito bem, e eu não queria atrair ainda mais energias negativas para meu lar. Mas era tarde demais. O mal já havia me acompanhado, e eu não sabia. Ao anoitecer, descansamos e jantamos, conversando bastante sobre o trabalho no sítio e outros assuntos. Ao irmos dormir, tive um sonho aterrorizante. Alguma criatura sinistra me perseguia no sonho, tentando me apanhar. Não tinha como sair de lá. Eu estava preso e não saía dali. Acordei assustado, em desespero, meu coração acelerado, e minha esposa acordou junto, o que foi ainda pior. Quando comecei a contar tudo, ouvimos um forte ruído vindo do telhado da casa. Ficamos paralisados. Morrendo de medo, pois não tínhamos ideia do que aquilo poderia ser. Pedíamos ao Criador que nos ajudasse, mas ainda sentíamos a presença de algo tenebroso andando sobre o telhado da casa, prestes a derrubar nossa porta. Foi assustador.
aquele som alto e pesado que nos deixou paralisados, não sabendo ao certo o que fazer. Parecia que cada pedaço da casa tremia com o som, como se estivesse dentro de um tornado. Então, de repente, escutamos um som forte, quebrando o silêncio, e parecia que algo grande e pesado estava voando lá em cima do telhado. Um som como o bater de asas que nos deixou surpresos. Como se um grande pássaro tivesse decolado. Foi algo verdadeiramente terrível e misterioso, que ficou registrado para sempre em nossas memórias. Após alguns segundos, tomei coragem e fui lá fora. Olhando para o alto, notei algo estranho. Uma criatura imensa planava sobre as folhagens, parecendo um morcego. A copa das árvores balançava ao seu passar. A luminosidade da lua era muito intensa e tudo que eu via me deixava ainda mais curioso. A velocidade que aquilo voava não era normal e, num piscar de olhos, sumiu atrás das montanhas que cercavam aquela área. Senti-me incrédulo para o que eu acabava ver. Minha mente não conseguia entender o que tinha testemunhado. Aquele sentimento de medo e aflição não me deixou por muitos dias. E cada vez que eu assistia uma nova narrativa do mesmo acontecimento, me lembrava dos fatos e de como aquilo tudo era impossível de explicar. Me recordo nitidamente daquela vez que conversamos com os moradores e contamos que tínhamos avistado aquela criatura. Uma senhora, chamada Maria, com idade já avançada, nos escutou com interesse enquanto relatávamos o acontecido. Seu olhar, enrugado, tinha um aspecto de familiaridade, talvez identificando algo que dizíamos. Quando lhe contamos sobre o ser bizarro, ela abanou a cabeça tranquilamente, como se existisse algo familiar em sua memória. Ela iniciou a nos contar sobre contos que ouvia quando era criança. Seu pai, um dos antigos moradores, falava sobre alguma criatura que assombrava aquela região. Porém, há tanto tempo ninguém mencionava isso. Para nossa tristeza, a narrativa daquilo que testemunhavam era exatamente a mesma criatura que tínhamos visto. Aquilo nos trouxe um sentimento estranho, como se a nossa experiência não fosse algo incomum, e sim fizesse parte de algo antigo que aquela comunidade abrigava. É assustador pensar que aquilo que enfrentamos pode ter se iniciado há tanto tempo atrás naquela localidade. Estávamos prontos para retomar nossa vida, fugindo para longe de uma experiência que nos abalou. Depois de avaliar diversas opções, decidimos voltar para a cidade que sempre foi nosso lar. Se desprender de nossa residência no sítio e voltar para a cidade foi a melhor decisão, um ato que não foi fácil. Vender a propriedade foi fundamental para que pudéssemos seguir em frente, buscar paz para nossas mentes após os tumultos que enfrentamos. Por isso, voltar a viver na cidade, o local que sempre vivemos, nos trouxe uma sensação de segurança, de tranquilidade. Não somente conseguimos encontrar conforto em nosso retorno, mas também tivemos a chance de deixar o passado para trás. Isso possibilitou que pudéssemos começar novamente, livres da negatividade que nos acometia nessa lenda distante. Chegamos ao fim desta extraordinariamente assustadora história, fazendo-nos pensar que até as pessoas mais comuns podem chegar a ter experiências com seres e tragédias que parecem saídas de um filme de terror. E se você não quer perder nenhuma história como essa, não perca mais tempo e inscreva-se no canal. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Ficamos ansiosos para que você volte para outra história em breve. Nos vemos na próxima sexta.